Bom, a Associação de Trânsito de Santa Catarina recebeu o parecer favorável, uma liminar para suspender a atuação de instrutores que não estejam com credenciamento e com alvará. Nós convidamos a presidente da Associação de Trânsito de Santa Catarina, Iomara Ribeiro, inclusive ela está aqui na tela da TVC, para trazer esclarecimentos e explicar exatamente sobre esta liminar. Primeiro, para mim, eu fiquei surpreso, e muita gente ficou surpresa, de saber que havia pessoas instruindo quem vai assumir, quem vai pegar o carro para dirigir juntamente com outras pessoas sem ter credenciamento e muito menos alvará. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelos canais da TVC Panorama. É um prazer enorme estar aqui com vocês e, de fato, nos assustou muito essa situação também, quando a gente teve conhecimento a respeito dessa situação, sabendo que tantas pessoas inabilitadas estavam ministrando aulas e, pior do que isso, o Detran convalidando esses atos. Certo. Bom, agora, o que diz essa liminar? O que o Detran tem que fazer? O que exatamente diz essa peça? E o que significa esta vitória para a Associação de Trânsito de Santa Catarina? Então, nós recebemos uma série de documentos, nós fizemos um levantamento bem criterioso, com base em prova documental, onde foram identificadas diversas irregularidades. O que nós identificamos nesses processos e que vinha ocorrendo como padrão de atuação no estado de Santa Catarina? Nós temos uma legislação, primeiro a resolução 1020, que ela flexibilizou bastante o processo de formação de condutores publicada pelo CONTRAN. Posteriormente a isso, o Detran de Santa Catarina publicou uma portaria, a portaria 05 de 2026, que prevê os requisitos para a atuação do instrutor de trânsito. E nós temos também a legislação federal, que regulamenta a atividade do instrutor de trânsito. Para que você possa ministrar a aula, tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. E o Detran vinha descumprindo a sua própria normativa, que fala que o instrutor tem que ter credencial e alvará válido para poder atuar no estado de Santa Catarina. E então nós identificamos que várias pessoas estavam atuando na irregularidade e os testes vinham sendo aplicados de forma padrão, enfim, sem critério nenhum de avaliação, se tinha alvará, se o instrutor tinha credencial. Com isso, nós decidimos inicialmente comunicar o Detran, enfim, o próprio presidente do Detran alegou numa entrevista que ele forneceu que ele tinha ciência de que aulas estavam sendo ministradas, que estavam sendo validados certificados sem a presença do candidato, e então ele tinha ciência dos fatos. E também nós comunicamos ao governo do estado, damos ciência de toda essa situação, porque nos causa muita preocupação em razão do trânsito caótico que nós já vivemos. Sem atitude nenhuma por parte do Detran, nós optamos por judicializar. Ingressamos com uma ação civil pública e nessa ação nós pedimos o quê? Que fossem preservadas todas as trilhas de auditoria desses processos, que fossem preservada toda a documentação dos processos de credenciamento de instrutor, que fosse selecionada da listagem divulgada pelo Detran dos instrutores, somente aqueles que realmente possuíssem credencial e alvará. E nós pedimos também a suspensão da realização das aulas para aqueles que não comprovassem a efetivação da aula ministrada. Então, nós obtivemos uma decisão liminar, na qual já suspende a atuação dos instrutores que não tenham credencial e alvará válidos na data da aula, e também, em 72 horas, o magistrado deu para o Detran se manifestar a respeito da utilização do sistema. Hoje, o Centro de Formação de Condutores utiliza um sistema para ministrar as aulas, cuja aula é monitorada, tem geolocalização, é feito reconhecimento facial, e então você tem certeza que essa aula ela foi efetivada, que ela foi ministrada. E sendo que pela plataforma federal, esses dados não são possíveis, você não tem uma auditoria desse processo. Ocorre que é um dever do Detran fiscalizar.
O Detran tem o dever de fiscalizar. E todos aqueles que não seguiram o processo de habilitação, seguindo os critérios previstos em lei, podem ter, sim, a sua CNH cancelada. Muito bem. Olha, o assunto é interessante, deve render muito mais e, claro, a gente vai seguir acompanhando. O mesmo espaço será dado ao Detran para que se posicione com relação a essa decisão da Justiça. Muito obrigado, presidente, pela sua gentileza de nos atender. A gente vai seguir o passo a passo de tudo isso que está ocorrendo em Santa Catarina e agora com essa posição judicial. Muito obrigado e uma boa tarde. Saúl, fica um alerta para toda a população catarinense que tenha cuidado no fazer a contratação desse serviço, porque ter o nome divulgado na listagem do Detran hoje não quer dizer que a pessoa está efetivamente credenciada. Como eu mencionei pela manhã, inclusive o meu pai, falecido em 2021, estava constando nessa listagem. Então é bem preocupante a situação, para que as pessoas não caiam em golpe. Então, procurem o Centro de Formação de Condutores, são empresas credenciadas, os instrutores ali passaram por um processo administrativo rígido, para que as pessoas não sejam lesadas. E porque nós vamos pedir, sim, o cancelamento, nós vamos levar isso para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, e nós vamos pedir o cancelamento dessas CNHs que foram emitidas de forma indevida, porque isso coloca em risco a vida do cidadão, coloca em risco a segurança viária. Obrigada, Saúl. Tá certo. Muito obrigado, presidente, e uma boa tarde à senhora. Boa tarde. Bom, olha, as acusações são graves, principalmente essa, onde consta o nome de uma pessoa que já morreu, que é o pai da presidente, né, da Atraesc, e infelizmente consta numa lista. O Detran tem todo o direito de se posicionar e os nossos espaços estão à disposição para que o presidente ou qualquer porta-voz direcionado por parte do Departamento de Trânsito de Santa Catarina venha dizer sobre isso, né, tenha a falar sobre isso para trazer esclarecimentos à população. Bom, olha, a rua Ernesto Nunes, em Camboriú, está em obras. A gente foi lá para conferir como é que está o andamento dessas obras. A rua Capitão Ernesto Nunes, no bairro Cedros, passa por um período de revitalização. As obras tiveram início na última semana com a etapa de fresagem do asfalto, a técnica que consiste na raspagem e remoção da camada antiga e deteriorada do pavimento. Nessa semana, as equipes devem iniciar a aplicação da nova camada de asfalto. O projeto também contempla a construção de novas calçadas e a implantação da nova sinalização viária. Durante a execução dos trabalhos, o trânsito permanece parcialmente interditado em alguns trechos da via. Foi investido aí quase 10 milhões de reais em todo esse trecho que nós estamos fazendo. São várias obras para melhorar a mobilidade urbana do nosso município de Camboriú. A revitalização da rua Capitão Ernesto Nunes faz parte de um pacote de obras executado em diferentes regiões de Camboriú. A primeira etapa foi concluída na rua Jesuíno Anastácio Pereira, que já recebeu nova pavimentação. Depois da rua Capitão Ernesto Nunes, as equipes seguem para a rua Siqueira Campos e, na sequência, para a rua José Bernardes Passos, dando continuidade ao cronograma de recuperação da malha viária do município. A pavimentação destas vias já fazem parte do previsto novo binário da rua Siqueira Campos. Muito bem. A Bianca Robles está aqui na tela da TVC para trazer as informações da abertura do TVC News. Ela falou, olha, vou conversar sobre obras, vou detalhar sobre obras. Bianca Robles, é com você. Estou vendo que a movimentação aqui, o assunto de Camboriú e Balneário Camboriú está relacionado justamente às obras de melhorias que estão sendo apresentadas. Exatamente, Saúl. Agora eu estou aqui na Avenida Atlântica, próximo ali da esquina da 2 e 400, onde está acontecendo a implantação da rede de gás natural. Como vocês podem ver, já foram iniciados o trabalho hoje pela manhã, às 8h30 da manhã, e fez uma pausa agora ao meio-dia, retornando então à 1h30 da tarde, seguindo até às 5 horas da tarde. E por conta disso, então, a Avenida Atlântica está operando em meia pista. Então, vale lembrar o motorista que precisar passar por aqui, retomar a atenção, redobrar a sua atenção e também respeitar as sinalizações. Esse serviço vai acontecer aqui na Avenida Atlântica hoje e amanhã, quinta-feira. Ele retorna na semana que vem, de segunda a quinta-feira, nestes mesmos horários, das 8h30 da manhã, meio-dia, da 1h30 da tarde às 5 horas da tarde. Então, vale prestar atenção e redobrar a atenção se precisar passar por este trecho da Avenida Atlântica, onde está, neste momento, passando por obras. Saúl.
Muito obrigado, Bianca Robles, por essas informações tão importantes. É sempre bom alertar, né? Essas obras muitas vezes têm interrupção. Até quando que vai essa obra? Olha, nesta semana a obra acontece hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, mas na semana que vem as obras retornam de segunda a quinta-feira, Saul. Aí atrás de você dá para ver as máquinas e tal, e essa movimentação que é importante. Esses comunicados realmente eles ajudam, porque a pessoa que precisa trafegar pelo local onde a obra está acontecendo tem a opção de poder pegar um atalho ou um caminho alternativo. Bianca, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde para você. Muito obrigado, Saul. Uma boa tarde a todos e até amanhã com mais informações. Tá certo, muito obrigado. Até amanhã. Vamos conferir como fica o tempo para as próximas horas aqui na nossa região. Nesta quarta-feira, no Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 18 e 22 graus. Já em Florianópolis, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Os termômetros variam entre 17 e 20 graus. Na quinta-feira, na região do Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, teremos sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Florianópolis, a quinta-feira também será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Temperaturas têm mínima de 17 e máxima de 21 graus. Muito bem. Olha, alusivo ao Agosto Lilás, nós aqui da TVC estamos exibindo sempre depois do TVC News uma websérie, é uma produção do Ministério Público de Santa Catarina, contando as histórias de alguns casos, de algumas famílias, de algumas mulheres que infelizmente foram vítimas de violência doméstica e até mesmo de feminicídio. O nome desta série é Ausências. Logo depois do break comercial, você é convidado a assistir essa minissérie e entender o quão prejuízo traz quando acontece uma violência doméstica e principalmente um feminicídio. Com esta informação, a gente encerra a edição de hoje do TVC News. Voltaremos amanhã. Muito obrigado pela audiência. Muita gente nos acompanhando em 14.1 na região da Grande Florianópolis, em 11.1 na região da Anfre. Muito obrigado. Nós somos a TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina, sempre com a melhor programação para você.